Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Uma história dentro do futebol, dos campos ao comando técnico, mais de 100 jogos à frente do Grêmio e o ano termina com a coroação de um título. Patrícia Guzmão, técnica campeã feminina gaúcha do time do Grêmio, está aqui com a gente. Boa tarde, Patrícia. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Olá, é uma satisfação estar podendo conversar aqui com vocês. Muito feliz, né, por esse momento, por esse título. Por essa grande conquista aí para o futebol feminino do Grêmio. Que legal, que legal. A torcida do Grêmio também está muito feliz com as gurias. E para início de conversa, fala das origens, como tu te relacionou com o futebol, em ser jogadora, por onde tu passou, até chegar no momento de agora. Bom, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu desde pequena, né, sempre fui muito apaixonada por futebol. Tenho um irmão que foi atleta profissional e hoje é treinador profissional também de futebol, um pai que foi dirigente do Esporte Clube Novo Hamburgo, minha mãe também foi secretária do clube, então durante a minha infância toda eu vivi muito futebol, né, então acho que a minha paixão já começa ali, desde pequenininha, sempre em estádios, acompanhando jogos. Eu acompanhava os jogos do meu irmão em tudo que era cidade, eu viajava com a minha mãe e com meu pai. Eles sempre foram duas pessoas que incentivaram muito a gente, né, para ir pro lado do esporte. Então, começa tudo ali, né? Depois, claro, em 1997 eu vou procurar uma escola de futebol onde eu pudesse jogar com as meninas, porque até então eu só jogava com os meninos. Aí participo do meu primeiro campeonato sub-17 brasileiro, né, onde a gente foi vice-campeã. Dali pra frente foram mais de 10 títulos gaúcho, com equipes como Internacional, Esporte Clube Juventude, né? Depois o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, ele dá uma parada, e para continuar minha carreira eu tenho que ir para São Paulo, que era o centro, né, do futebol feminino, até porque muitas prefeituras investem até hoje, né, na modalidade. Então fui para São Paulo, joguei no Botucatu, onde fui campeã, né, do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tive uma passagem também pelo Corinthians, São José dos Campos, né, equipes tradicionais do futebol feminino. Também tive uma passagem, né, pela Coreia do Sul para ter uma experiência internacional, onde o futebol era muito... onde as coisas aconteciam realmente, né? As atletas jogavam em estádios, a gente tinha toda a estrutura, onde o pessoal investia mesmo na modalidade, né? Era uma realidade diferente da vivida aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu volto da Coreia, eu ainda tento, né, jogar por mais um ano, mas devido a 2 lesões, 2 cirurgias no joelho, eu decido voltar para o Rio Grande do Sul e aí tentar ajudar a modalidade de uma outra maneira, tentar resgatar, né, o nosso futebol aqui, até porque muitas atletas de qualidade, né, saíram aqui do Rio Grande do Sul por não terem oportunidade de jogar, por não terem clubes, né, e terem que buscar essa profissionalização da modalidade em outros estados. Então, em 2014, quando eu retorno para o Rio Grande do Sul, eu penso que a gente tem que fazer alguma coisa para que aqui aconteça, né, o futebol feminino novamente, e é isso que a gente busca até hoje, né, valorizar a modalidade, dar oportunidade para essas jogadoras, para essas meninas, né, que querem jogar futebol, para que elas tenham clubes aqui no Rio Grande do Sul. Então, em 2014 eu monto um projeto com a cidade de Cachoeirinha, depois sou campeã gaúcha, né, como treinadora, minha primeira oportunidade, né, de trabalhar fora das 4 linhas. Logo depois também, junto à Duda, fiz um projeto em Canoas, onde a gente ganha mais 2 títulos gaúcho. E em 2017 a gente tem a oportunidade de montar uma seleção gaúcha, né, com as principais jogadoras aqui do Rio Grande do Sul para disputar o Campeonato Brasileiro, e aí que surge a parceria com o Grêmio, que era a melhor equipe posicionada no campeonato masculino. Então, recebemos a oportunidade, né, de vestir a camisa do Grêmio e representar aí futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro.
naquele ano mesmo, né, o nosso maior rival, ele abre as portas do departamento novamente. Eu acho que é fundamental, né, um ter o outro, né, até para ter essa rivalidade, para ter o clássico Grenal, e isso foi fundamental. Em 2018 eu saio do clube, né, uma saída breve, que eu retorno em 2019 novamente, e aí a gente sempre na busca, né, por conquistar esse título, e graças a Deus em 2022 a gente consegue coroar todo um trabalho, né, um trabalho diário de que só quem acompanha o nosso dia a dia sabe o quanto a gente correu atrás desse título. E não poderia ser diferente na nossa casa, primeira decisão na arena, né, com o estádio, com um público mais de 19 mil pessoas. Então foi tudo perfeito, foi tudo como tinha que ser, e eu estou muito feliz. É muito legal, Patrícia, a gente ter a oportunidade de ter papos como esse, pois a gente pode te conhecer mais e ver como tu tem uma família ligada ao futebol e quantas coisas importantes tu fez para chegar até aqui, pois o grande público começa a conhecer a pessoa quando ela ganha uma grande visibilidade. E é o teu caso agora, o Grêmio foi campeão, as gurias conquistaram o título, tu comandou elas, então as pessoas voltam os olhos mais para profissionais como os que comandaram a equipe, no teu caso, o Grêmio feminino. E a gente vai falar dessa conquista mais adiante ainda, mais adiante. Tu coloca uma questão interessante, que é a estrutura de quando tu foi jogar na Coreia. E a nossa próxima pergunta é nesse sentido. O futebol feminino, ele vive um crescimento nos últimos anos, até pela imposição dos clubes em terem times femininos, é necessário. Mas na sua época, como era possível ter o futebol como profissão? As jogadoras conseguiam se dedicar exclusivamente a isso? No início, na época que eu jogava, logo lá no comecinho, eu pagava para jogar, né? Tinha todo o meu deslocamento de Novo Hamburgo a Porto Alegre, e pagava uma escolinha também, né, de futebol. Mas foram por poucos meses, logo surgiu a equipe, né? A equipe onde a gente começou a ganhar as passagens. No ano seguinte, a gente já assinou carteira e recebia um salário mínimo, claro que perto de salários, né, do que os atletas do clube recebiam, era uma distância tremenda, assim como é hoje, mas era uma profissão, né, era aquilo que a gente gostava de fazer, então a gente unia o útil ao agradável e valia muito a pena. Quando eu fui para São Paulo, que a gente, né, que eu fui mais valorizada e que os salários eram um pouco melhores, e aí já dava, né, para se manter, né, com o salário que a gente recebia lá nas equipes paulistas, né, até porque as prefeituras investiam muito. Então, mas que bom, né, tudo isso, né, todo esse processo demorou um pouco, mas hoje em dia a gente vê as meninas aí muito mais valorizadas. É claro que a gente não busca uma comparação, né, com que os jogadores profissionais ganham, porque muitos também ganham muito pouco, né, então aquela minoria que ganha salários absurdos. E é claro que o futebol feminino vem crescendo e vem ganhando seu espaço, e a cada vez mais, né, as meninas vêm se valorizando e recebendo salários mais dignos. Pois é, Patrícia, e você falou no começo da entrevista do Grêmio, das primeiras oportunidades no clube. Começa em 2017, dá uma saída em 2018, retorna em 2019 e está lá desde então. Fala um pouquinho desses momentos, os bons momentos, as dificuldades, pois existe uma diferença grande de investimento e até de estrutura do futebol masculino para o futebol feminino, não é? Estrutura física, no caso. Bom, como eu falei anteriormente, né, eu cheguei em 2017, onde o Grêmio fez uma parceria com a Associação Gaúcha de Futebol. Praticamente a gente treinava 3 vezes na semana, né, para jogar esse campeonato brasileiro, enquanto muitas equipes, né, que a gente jogou contra viviam somente do futebol. Então, esse primeiro passo foi muito difícil, né? Porque as meninas trabalhavam durante o dia e 3 vezes durante a semana a gente se reunia à noite para poder fazer um treinamento, né?
e no final de semana fazer os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, mas eu sempre procuro dizer que valeu muito a pena, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil o início, né? Mas como eu falei, a gente abriu o departamento do Grêmio ali em 2017 em parceria com a Associação Gaúcha. Logo no mês seguinte, o Inter abriu seu departamento também, né? Hoje a gente já tem o Juventude, Pelotas, outras equipes também vendo futebol feminino com outros olhos, e isso é muito legal. Em 2019, eu volto para o clube, né? Depois de uma passagem rápida em 2018 no Coirmão, e a gente consegue, né, subir para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Isso foi um momento muito importante ali em 2019. E claro, né, sempre procurando fazer trabalhos para consolidar cada vez mais o futebol feminino entre as melhores equipes do Brasil, né? Em 2019, 2020, 21 e 22, a gente consegue, dentro de um cenário brasileiro, deixar a equipe, né, entre as 8 melhores colocadas. Este ano de 2022, lá no início do ano, a gente consegue um vice-campeonato contra o Corinthians, né? Também um resultado muito expressivo. E agora a gente coroa esse final de ano aí com o título gaúcho. Estou muito feliz e muito grata por tudo. Pois é, Patrícia, conta um pouquinho desta campanha do Gauchão. O Grêmio faz aí as finais em Grenais, a gente acompanhou 1-1 no Beira-Rio, 4-1 na Arena, domingo passado, mais de 19 mil pessoas, público fantástico. E o Grêmio também fez uma boa temporada. Você comentou da Supercopa, chegou a decidir aí contra o Corinthians no início do ano, caiu para o Palmeiras no Brasileirão e passou a se preparar para o Gauchão. Aproveitar que os holofotes estavam todos no Inter, que decidiu o Nacional, foi bom para o Grêmio, que conseguiu aí focar 100% na competição. Eu costumo dizer que o nosso ano foi muito bom, né? Logo no início do ano, esse vice-campeonato, né? Jogamos contra um Corinthians, a principal equipe, né, do Brasil, dentro da casa delas, uma Arena Corinthians lotada. Sofremos o gol no último minuto, né? Estaríamos encaminhando a decisão para os pênaltis. Depois a gente iniciou o Campeonato Brasileiro com muita dificuldade, né? Muitas meninas com Covid, a gente com muito altos e baixos ali, né? Oscilando muito. Tivemos perdas importantes de jogadoras ali que se lesionaram, mas conseguimos, né, na última rodada lá classificar mais uma vez a equipe entre as 8 melhores da competição. Pegamos um Corinthians, uma equipe um Palmeiras, uma equipe que investiu muito esse ano. Não fomos felizes no nosso primeiro jogo, né? Sofremos o gol logo no início, e aí depois com o placar mais elástico difícil foi reverter, mas conseguimos fazer um jogo lá em São Paulo, né, de muita dignidade, mostrando a força do nosso grupo, a força do nosso elenco. E eu acho que foi naquele jogo, né, que a gente se fechou mais ainda e começou a entender a importância do Campeonato Gaúcho, né? Eu falei para elas que o Campeonato Gaúcho serviria, né, para a gente dar a volta por cima de tudo que tinha acontecido, né, no Campeonato Brasileiro. Sabíamos que aqui, com todo respeito às outras equipes do Gauchão, mas pelos investimentos que a dupla Grenal faz, né, nós já esperávamos uma final Grenal, então nós tínhamos que se preparar muito para isso, e foi isso que a gente fez. Todos os jogos do Campeonato Gaúcho, né, a gente se preparava para esse jogo final aí. Então as meninas se dedicaram muito, né, elas sabiam da importância de cada jogo, né? Alguns jogos procurei poupar a equipe principal justamente para imprimir um ritmo mais forte de treinamentos durante a semana. Priorizei, né, e oportunizei das meninas da base também participarem da competição, e eu acho que isso foi muito legal. A gente conseguiu se unir muito e entender, né, o quanto seria importante essa conquista desse título. Graças a Deus deu tudo certo e a gente foi coroado com um grande jogo, um grande placar, né, dentro da nossa casa, no primeira decisão da Arena, e a gente conseguia aí esse título inédito. A Arena é pé quente para o Grêmio em Grenais, tanto no masculino como no feminino. E, Patrícia, a pressão por não vencer clássicos estava atrapalhando internamente, mesmo que o Grêmio sempre chegasse perto?
Em relação à pressão, a gente sabe o quanto o nosso maior adversário, né, aqui no Rio Grande do Sul investe, né? Toda a estrutura que elas têm. A gente sabia o quanto era difícil vencer, mas a gente sabe também que o futebol ele é resolvido dentro das 4 linhas, né? Então, nem sempre a melhor estrutura, o melhor elenco consegue os resultados, né? Então, nós procuramos focar muito nisso, nessa competição, né? Que era o Campeonato Gaúcho. As meninas sabiam, né, de todas as dificuldades que a gente vinha tendo ao longo desses anos, e entenderam muito bem isso, né, até porque a gente disputou um clássico Grenal no Campeonato Brasileiro e a gente perdeu também por 2-1 em casa. Iniciamos mal, né, é que muitas meninas também estreando, né, e a gente sabe o quanto é difícil, né, a jogadora chegar e já estrear num clássico e saber de toda a importância, de toda a grandeza e do que precisa ser feito, né, num jogo como esse. E acredito que o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho a gente já se encontrava mais preparado, tanto é que no meu entendimento jogamos melhor, né, criamos as melhores chances de gols, sofremos o gol no último minuto. Mas, como eu falei para elas, né, talvez esse gol no último minuto, no primeiro jogo, tenha servido para a gente se concentrar e se preparar ainda mais, né, para esse jogo na Arena. E que bom que as coisas deram certo, né? Eu estou muito feliz, as meninas entenderam muito bem, nós entramos muito concentrados, né, contra uma equipe de muita qualidade, mas a gente sabia que a gente precisava fazer o jogo da nossa vida. E elas entenderam muito bem isso, e quem assistiu, né, quem pôde assistir e acompanhar o jogo, sabe que não foi um placar, né, foi um placar construído do primeiro ao último minuto, né, foi uma vitória consistente, né, para não deixar dúvidas a ninguém, e a gente ainda está comemorando, né, porque é uma conquista enorme e a gente precisa comemorar muito. E tem que comemorar mesmo, Patrícia, foi uma grande conquista e foi um pecado o Grêmio não ter vencido aquele jogo do Beira-Rio. Por isso que eu te questionei em relação à pressão, pois foi mais um daqueles casos. O Grêmio jogou melhor, vencia o jogo, tinha uma jogadora a mais, um pouquinho antes de tomar o gol nos descontos, perdeu um gol que seria o 2-0, toma um empate e vem, poxa, vai acontecer tudo de novo. Vem à mente isso aí. Mas o Grêmio na Arena exorcizou o fantasma, o tabu, goleou por 4-1. E é isso aí. Tabus servem para serem quebrados. Este foi mais um. E, Patrícia, outra questão que eu quero te fazer. Em termos de investimentos, 2022 foi maior, menor ou ficou no mesmo padrão de outros anos? E tu entende que o Grêmio ano que vem deve dar valor a mais contratações de fora do Rio Grande do Sul ou focar na base? Em termos de investimentos, o que eu posso dizer, né, com a queda da equipe masculina para a Série B, os investimentos no futebol feminino, eles não melhoraram, né, eles se mantiveram com o mesmo orçamento que a gente teve em 2021, a gente conseguiu fazer o futebol em 2022, sendo que as outras equipes todas, né, conseguiram melhorar os seus orçamentos, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma equipe competitiva, uma equipe com muitas atletas de qualidade, né? Fomos buscar cada uma no seu lugar em equipes diversas aí de todo o país e com certeza eu acho que isso foi diferencial, né? A gente se dedicou muito, é uma equipe que trabalhou muito ao longo desse ano todo e foi coroada aí com esse título. Bacana. E a sua intenção, Patrícia, é seguir no Grêmio aí na próxima temporada? O que você pode dizer? Bom, eu procuro viver um dia após o outro, né? Hoje ainda estou comemorando. Eu acho que essa semana toda, né, vai ser ainda de muita comemoração. Né? Nem consegui responder todas as pessoas, todas as mensagens aí que recebi. E é claro que a gente precisa sentar, conversar, né, ver quais são os planos para o futebol feminino do Grêmio para o ano que vem. A gente sabe que tem eleições, né,
no sábado, e a gente espera aí, né, o que for melhor para o clube. E em termos de jogadores, a gente tem a goleira Lorena, convocada constantemente para a seleção brasileira, mas tem mais alguma jogadora aí que você acha que está próximo disso? Nós temos muitos atletas em condições de servir a seleção brasileira, né? Muitas atletas de qualidade, né? Muitas meninas jovens ainda com futuro promissor, mas a gente já vê atletas como a Rafa Leves, a Paty Maldaner, a Luane, vice-campeãs mundiais com a seleção sub-20, né? Eu tenho certeza que no futuro próximo elas também receberão oportunidades aí na seleção principal. Assim como outras atletas também, né, dentro do nosso grupo, que tem muitas condições ali, mostraram isso ao longo desse ano, mas a gente confia muito no trabalho da Pia, né, sabe dessa proximidade, a gente tem, estão sempre em contato, né, com os clubes, sabendo de tudo que está sendo feito, né, até para ficarem mais próximos, e eu acho isso fundamental, né, esse diálogo, eles estarem monitorando as atletas e quem sabe aí mais jogadoras possam estar servindo a seleção no futuro próximo. Que bacana, que bacana. E quais as próximas competições da categoria, Paty? O que o futebol feminino reserva aí para o ano que vem? Acredito que agora seja um período de férias, né? A CBF ainda não divulgou as datas das competições para o ano que vem. A gente espera aí que possa ter novamente uma Copa do Brasil, né, com início ali, acredito que próximo de fevereiro de 2023, logo após é o Campeonato Brasileiro. No segundo semestre a gente sempre tem o Campeonato Gaúcho, espero que tenha alguma outra competição, né, a gente sabe que ano que vem é ano de Copa do Mundo, então é um calendário mais apertado, mas a gente espera e conta aí com o apoio da CBF para que faça cada vez mais, né, competições e que as atletas possam estar aí representando muito bem o nosso clube. Pois é, Patrícia, Copa do Mundo ano que vem, segundo semestre, Austrália e Nova Zelândia, mas tenho uma certeza, o sucesso que o futebol feminino atingiu, a visibilidade que ele ganhou, não vai mais ser perdido. Porque é um caminho sem volta, está consolidado e é daqui para frente, daqui para cima, subir e crescer cada vez mais. Obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns pelo trabalho, pelo título, sucesso para você, para o Grêmio, tudo de bom e até uma próxima. Eu que agradeço aí por tudo, pela oportunidade de estar podendo falar mais um pouquinho do futebol feminino do Grêmio. E estou muito feliz, né? Muito feliz por essa conquista. É um dia que vai ficar gravado eternamente na minha memória. Uma arena com 20 mil pessoas que nos apoiaram do início ao fim. Eu só tenho a agradecer a todo torcedor, né, que nos apoiou, que incentiva e que gosta do futebol feminino. E que mais torcedores possam, né, estar nos acompanhando aí, porque é fundamental o apoio da torcida. E as meninas conseguiram retribuir, né, todo o carinho que tiveram, né, toda a energia positiva que veio da arquibancada, retribuir com um grande jogo, né, com uma grande vitória em cima do nosso maior rival e com a conquista desse título aí. Estou muito feliz, muito obrigada por tudo. Valeu, Patrícia Guzmão, técnica do time feminino do Grêmio, foi a convidada desta semana aqui do programa de Carrinho.